E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e como vocês bateram a meta, a pedido de vocês, hoje eu estou trazendo o recap da parte 32 do Prota que despertou o sistema de um deus, e se tornou o rei invencível do seu próprio território. Eu usei os únicos 2 capítulos que tem até o momento desse vídeo para fazer a parte 32, e por ter só 2 capítulos, esse vídeo vai ter no máximo 20 minutos. Como vocês já devem saber, o card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 10.000 likes, eu faço a parte 33 dessa obra. Na parte anterior do Rei Invencível, ele usou seus 2 clones para ajudar ele a fazer as 3 heroínas felizes, e logo em seguida o tempo se fechou e um raio caiu do céu, e voou em direção dele, dizendo que isto não é bom. Desesperado, Dão Celestial perguntou o que ele deve fazer. Os enviados dos deuses descobriram que ele reconheceu o Rei Invencível como seu mestre, e forçaram seu mestre a ir para a competição do domínio estrelar. Nesse momento eles estão esperando pelo Prota no templo. Por isso ele implorou para seu mestre se encontrar com os enviados, mas interrompendo o guardião, o Prota ordenou que ele ficasse quieto. Sua noiva acabou de dormir, vendo a forma relaxada que ele estava agindo. O Dão Celestial pensou consigo mesmo que agora não é hora de estar ocupado com este tipo de assunto mundano. Se eles chegarem atrasados, os enviados vão pegar nos seus pés, e poderá haver uma grande crise. Ele sabe que seu mestre é forte. Mas a próxima competição não é para ganhar individualmente, é uma batalha coletiva, e quanto mais fraco for um cultivador, mais trágicas serão as consequências de estar sozinho. Além disso, estes enviados dos deuses também são considerados como um dos juízes da competição do domínio estrela. Em termos de status, além de não poder julgar as terras férteis, todas as outras terras bárbaras estão sob seu controle. Agora mesmo, seu mestre está fazendo esses seres esperar. Só ele mesmo para fazer esse tipo de coisa, diferente do seu mestre. O guardião estava com pressa, ele queria resolver essa situação o mais rápido possível, mesmo sabendo que quando ele chegar no templo, as coisas ficarão complicadas. Se ele se atrasar mais, ele desaparecerá do mapa. Se os enviados informarem aos deuses celestiais, as 9 províncias também desaparecerá. Ficando irritado com o desespero do Dão Celestial, o Prota perguntou por que ele está tão assustado. O guardião já está com ele há algum tempo, então ele não deveria ficar desesperado com algo tão insignificante, mas apesar do seu incentivo, o Dão Celestial comentou que eles são diferentes. Eles são apoiados pelos deuses celestiais, e são bem poderosos. Ele tem medo do que pode acontecer se irritar os enviados. Percebendo que o guardião não tinha jeito, o Prota agarrou ele, e ordenou que ele abaixasse a voz, e não acordasse a Xuanxu. Ao mesmo tempo, o sistema apareceu notificando que detectou uma instabilidade no coração das leis do Dão Celestial das 9 províncias, que a longo prazo afetará a energia da Terra. Se a energia diminuir, o caos se instalará no Dão da reencarnação das 9 províncias, e a população enfrentará calamidades. A longo prazo, uma aura de morte impregnará todo esse planeta. Por isso o sistema solicitou ao anfitrião que restaurasse a moral do Dão Celestial o mais rápido possível, com um limite de tempo de 10 minutos. Recompensa: habilidade divina instantânea para clonar a qualquer momento. Ao ouvir isso, o Rei Invencível entendeu que o estado do Dão Celestial tem um grande efeito na energia do continente. Desde que ele traiu as 9 províncias para o domínio invencível, ele consegue sentir que a energia espiritual das 9 províncias está diminuindo. O Dão Celestial tornou-se excessivamente acovardado e tímido em comparação com sua arrogância de antes. Confiança e domínio quando apareceu pela primeira vez, embora ele não possa cultivar, ele também entende a importância do coração do Dão para os cultivadores. Um coração instável pode levar facilmente à possessão demoníaca. Em casos graves, pode resultar na desaparição do caminho e na queda do Dão. O coração das leis para o céu é equivalente ao coração Dão para os cultivadores. Não pode ser ignorado. Por entender isso, ele decidiu exibir um pouco da sua força para acalmar o guardião. Então, sem perder tempo, ele chamou o Dão Celestial para irem se encontrar com os enviados. Ao ouvir que ele iria ao templo, o Dão Celestial ficou animado, e decidiu mostrar o caminho, mas o Prota recusou sua oferta, dizendo que não era necessário. Todos os templos extraterritoriais têm conexões espaciais com o continente ao qual pertencem, e as 9 províncias não são uma exceção. Isso significa que o domínio invencível pode se estender até lá. Quem ficou chocado com essa declaração dele foi o ChatGPT. Ele não sabia que era possível fazer isso. Enquanto isso, no templo, os enviados ficaram putos pela demora dele, e declararam que desobedecer às ordens dos deuses celestiais é um crime grave.
Por isso eles decidiram irem para as 9 províncias para exigir responsabilidades e ver se ele ousa encarar eles nos olhos. Tanto o cara quanto sua esposa decidiram ensinar uma lição para o mortal arrogante, mas antes de partir, uma mão gigante agarrou eles de repente, e mesmo tentando usar sua força, o velho não conseguiu se soltar, e foi arrastado para um espaço estranho, e esmagado no chão na frente do rei invencível. O poder por trás da mão gigante era tão poderoso, que os envolvidos não conseguiram fazer nada para evitar essa humilhação. Frustrado com a situação, o velho culpou o Dão Celestial por ter armado uma armadilha. Ao ouvir seu comentário, o guardião ficou ainda mais desesperado com seu futuro. Ignorando seu medo, o prota perguntou se essas duas pessoas são os enviados dos deuses, e ao invés de responder, o Dão Celestial perguntou por que ele fez isso. Notando a presença do rei invencível, o velho confirmou que ele é o senhor das 9 províncias, e comentou que ele era poderoso. Agora fazia sentido porque este Dão Celestial tenha se rendido a ele, mas apesar de ser um pouco forte, ele ainda morreria pelas suas mãos. Ao terminar de dizer isso, ele carregou sua energia, e pensou consigo mesmo que para ser capaz de transferir eles a força diretamente do templo até esse lugar, essa pessoa na sua frente não é nada simples, e deve ser morta com um único golpe. Por isso ele decidiu usar toda a sua força desde o início, mas para seu desespero, do nada sua aura desapareceu em um instante, e mesmo tentando exercê-la novamente, ele não conseguiu liberar sua energia. Enquanto tentava entender a situação, o rei invencível apareceu de repente atrás dele, e perguntou se ele é o enviado que intimidou seu Dão Celestial com o seu poder, e ordenou que ele se desculpasse. Naturalmente o velhote ficou irritado com sua arrogância, mas antes de poder fazer qualquer coisa, o prota esmagou a cabeça dele no chão como se ele fosse um inseto, e em seguida levantou seu rosto, e ordenou que ele se desculpasse. Com a cara toda destruída, o velho perguntou o que diabos ele é, e sem mostrar nenhuma misericórdia, o prota esmagou sua cabeça novamente. Enquanto dizia que ele respondeu errado, mas por ser misericordioso, ele dará ao velho outra chance para abrir a boca e se desculpar. Vendo seu marido sendo humilhado na sua frente, a enviada pensou consigo mesma que conhece o Tuli desde que eles eram crianças, e eles têm apoiado um ao outro mutuamente. Até hoje ela nunca o havia visto em um estado tão lamentável. Enquanto pensava nisso, ela ouviu seu marido pedindo desculpas, e falando que não deveria ter assustado o Dão Celestial. Após seu pedido de desculpas, o rei invencível perguntou se o guardião ainda está com medo, e se ele tiver, ele continuará lutando. Ao ver essa cena surreal, o Dão Celestial ficou chocado. O enviado tinha sido golpeado como uma criança indefesa. Ao mesmo tempo, o sistema relatou que a moral do Dão Celestial aumentou 50%. Assustado com o comentário do seu agressor, o velho exclamou que estava equivocado, e implorou para ele parar de lutar. Ele não tem intenção de ferir ninguém. Tudo é porque o Deus Celestial disse ele para fazer isso. Ao ouvir seu comentário, o guardião falou que se seu mestre atacar os enviados dos deuses, eles podem ir informar aos deuses celestiais, e se os deuses culparem as 9 províncias, o continente será destruído. Ao mesmo tempo que ele falava isso, o sistema informou que a moral do Dão Celestial caiu 50%. Percebendo o motivo, o prota agarrou a cabeça do enviado, e ameaçou ele perguntando se eles iriam informar aos deuses. E desesperado o velho gritou que não ousaria, e implorou para poupar sua vida. Vendo essa cena patética, a enviada falou que não é que ela não queira salvar seu marido, é que a diferença de poder é muito grande. Esse indivíduo não é um homem comum. Seu reino está próximo ao de um deus. Agora ela não tem desejos de lutar em seu coração. Em vez disso, ela deseja escapar desse lugar. Mas antes dela conseguir fugir, o rei invencível olhou para ela e perguntou se ela vai relatar para os deuses. E apavorada ela jurou pelo caminho imortal que nunca faria isso. Sentindo medo dela, ele jogou o velhote em sua direção, e comentou que teria sido melhor se eles tivessem sido tão sensatos antes. Vendo a forma que ele lidou com eles, o Dão Celestial exclamou que seu mestre é muito forte. Ele nunca viu ninguém derrotar um enviado dos deuses em todos os seus bilhões de anos de vida. Ele é verdadeiramente um grande mestre. Não, ele é seu Deus. E de uma forma arrogante, o prota comentou que isso é apenas rotina. O guardião terá que seguir ele e aprender mais das suas capacidades. Ao mesmo tempo, o sistema notificou que o Dão Celestial das 9 províncias restaurou sua moral. E devido a isso, o anfitrião foi recompensado com uma habilidade divina aleatória, que pode ser selecionada a qualquer momento. Enquanto ouvia o sistema, o prota deu um sorriso ao ver o Dão Celestial todo confiante, dizendo que com seu mestre por perto, nenhum deles ousará intimidar ele. O rei invencível achou isso engraçado. Era muito fácil restaurar a moral dele, agora ele tinha que encontrar uma oportunidade para treiná-lo mais. Interrompendo seus pensamentos, o Dão Celestial perguntou o que seu mestre fará com esta ficha de entrada para a competição do domínio estelar, e ele respondeu que não tem interesse nela.
Animado com sua resposta, o guardião mordeu a ficha e falou que, embora as recompensas para os 3 primeiros nesta competição sejam bastante tentadoras, seu mestre não precisa delas de forma alguma. Ao ouvir seu comentário, o Rei Invencível apareceu de repente na frente dele e perguntou se ele ainda está escondendo algo. E o Dão Celestial explicou que há 3 recompensas para a competição. O primeiro prêmio permanece em segredo até agora, então ninguém sabe nem mesmo o que é o primeiro prêmio. O segundo prêmio é ser ascendido à divindade, e o terceiro é que o continente ao qual pertences pode subir um nível. O nível do continente limita o reino dos cultivadores do continente. A terra bárbara produz reinos de até monarcas imortais. A terra frutífera pode alcançar o reino de Deus do domínio, e até mesmo além. Ao ouvir sua explicação, o Prota pensou consigo mesmo que essa era uma informação que ele não havia encontrado antes. Continuando sua explicação, o guardião disse que à medida que o nível do continente aumenta, mais aura espiritual do continente será devolvida aos nativos, e mais forte se torna o Dão Celestial. Ou seja, quando ele estiver mais forte, as leis do continente serão mais sólidas, e o continente será mais estável, com uma aura espiritual mais serena. Em outras palavras, quanto mais alto for o nível do continente, mais forte será o Dão Celestial, e quanto mais forte for o Dão Celestial, mais próspero será o continente. Tudo neste mundo tem suas próprias regras. Após centenas de milhões de anos de batismo e a infiltração do grande Dão, as regras se tornam leis. Entre as milhares de leis, apenas 1 ou 2 podem conseguir um raio de luz espiritual nos céus e na terra por acaso, abrindo a sabedoria espiritual e refinando o coração das leis. Isso é o Dão Celestial. Não há nada nos céus e na terra que possa prender o guardião. Ele opera as leis, e se for fraco, as estrelas se moverão. E se for forte, os céus mudarão. Então, apesar da sua aparência, ele tem estado vivo por bilhões de anos. Vendo ele se achando, o Prota debochou da cara dele, dizendo como ele pode ser tão fraco depois de viver bilhões de anos. 2 reinos de deuses do domínio assustaram ele, e desanimado ele respondeu que o Dão Celestial está dividido em níveis. Seu coração das leis ainda é imaturo, ainda há espaço para melhorias. O guardião divino se divide no Dão da Sabedoria, no Dão do Espírito, no Dão da Lei e no Dão da Ordem. Por ordem, correspondem àqueles que acabaram de compreender as leis, aqueles que dominam as leis, aqueles que podem modificar as leis por si mesmos e aqueles que podem dizer eu sou a lei. Ele ainda é jovem, e só compreendeu as leis por alguns poucos bilhões de anos. Interrompendo sua explicação, o Prota afirmou que o guardião estava apenas no Dão da Sabedoria, e enquanto o guardião ficava envergonhado, o Prota pensou consigo mesmo que já entendeu que a recompensa 3 da competição é importante para o Dão Celestial, e a recompensa 2 é a divindade. Seu clone não foi promovido por muito tempo, então alcançar a divindade poderia dar a ele o próximo nível para se tornar o clone do Deus Celestial. Ele só precisa pegar esse garoto e treiná-lo adequadamente. Ele não pode deixar seu guardião celestial ficar apenas no Dão da Sabedoria, e também é raro ser convidado por um Deus Celestial. Então esta competição pode ser divertida. Um pouco mais tarde, fora das 9 províncias, no domínio dos deuses celestiais, o Rei Invencível apareceu de repente junto dos enviados, e o velho explicou que esse portal na sua frente é um portal do espaço-temporal estabelecida pelos deuses celestiais, e entrando por aqui, ele será escoltado para a sala de entrada da competição do domínio estelar, onde a competição oficial começará em 2 horas. Não é comum que os deuses ofereçam essa escolta grandiosa. Essa escolta aconteceu apenas nesta ocasião. Após o que aconteceu milhares de anos atrás, a competição estelar foi suspensa por muito tempo. Desta vez, todos os deuses estão dando muita importância a ela. As recompensas são extremamente raras e atraem os melhores guerreiros dos diversos domínios estelares para participar do torneio. Nesse momento, pode haver feridos ou até mesmo mortes. Por isso o Rei Invencível deveria prestar atenção especial a isso. Ouvindo sua explicação, o Prota pensou consigo mesmo que trazer um clone puro da sua entidade original foi a decisão correta. Ao mesmo tempo ele sentiu uma energia extremamente poderosa, e essa aura estava vindo da porta atrás dele, e ela tem uma certa ressonância com sua habilidade divina de viajar no tempo. Devido a isso ele chegou na conclusão que a Qian Vanshin também estava nesse lugar. Interrompendo seus pensamentos, o velho comentou que não há nada mais importante para fazer, então eles iriam embora primeiro. Mas antes deles partirem, o Prota avisou para eles não esquecerem o que prometeu para ele nas 9 províncias. E assustados eles exclamaram que definitivamente fará isso. Meia hora antes, o Rei Invencível perguntou se os dois também são os juízes da competição, e sussurrou na orelha da enviada o favor que ele queria que ela fizesse para ele. Após ficar avermelhada com a aproximação dele, ela implorou para ele reconsiderar seu pedido, já que ela estava preocupada com o que seu marido pensaria dela se ela fizesse isso.
Percebendo sua preocupação, o rei invencível agarrou a cabeça do velhote e perguntou de um jeito ameaçador se ela não pode fazer isso, e em seguida ele disse que ela não entende a situação, ele nunca permitiria que os deuses estabelecessem regras para suprimir e comandar os humanos, como se eles tivessem nascido para estar sob o controle deles. Então, se ela não quiser que algo aconteça ao marido dela, ela terá que seguir seu desejo. Apavorada com a ameaça dele, ela prometeu que seguirá sua ordem, e pensou consigo mesma que por enquanto, eles só podem dar um passo de cada vez, esperando que este assunto não seja descoberto pelos deuses celestiais. Naquele momento, ela não percebeu que tipo de monstro ela tinha enviado para o torneio dos deuses celestiais. E o assunto de ser um infiltrado na competição provocará a ira dos deuses. Depois de passar pelo portal, o Rei Invencível chegou na Terra dos Espíritos, e ficou maravilhado com o domínio estelar do leste do universo, onde acontecerá a reunião pré-competição, mas em seguida ficou entediado ao ver os imortais brigando entre si, para mostrar que era o mais forte. É claro, não era todos que são peixinhos na competição do domínio estelar, no meio deles tinha o Xuamin, o homem impiedoso que matou todos os talentos de sua geração com a chance de um deus maligno, e também o Lin Qi, o dono do corpo sagrado dos 10.000 caminhos que subiu rapidamente à proeminência no continente Qian, onde o ritmo imortal é fraco. Ele lutou contra dezenas de milhares de bestas antigas nos últimos 100.000 anos com seu clã, e finalmente se provou ser um monarca imortal, sendo o governante mais jovem do domínio estelar do leste do universo. Em seguida eles falam do Moaxi, o governante do continente de Luotian, com um talento excepcional, domina seus pares com a força de engolir montanhas e rios. Além disso, aprendeu antigas artes místicas, em menos de 100.000 anos. Conseguiu romper para o reino de monarca imortal, suprimindo a linha de raças demoníacas estrangeiras e abalando os céus e a terra. Eles também explicam que a governante do continente do Bailin, Yulan, varreu com força as 8 regiões, lutando contra as raças estrangeiras por 10 gerações. Depois de assumir o controle como governante, ela expulsou todos os homens do continente, realizou reformas à força e o renomeou como o continente das mulheres. No entanto, os deuses celestiais e os continentes circundantes nunca reconheceram o reino que ela estabeleceu. Por ser um continente cheio de mulheres bonitas, vários caras tentaram irem nesse paraíso, mas todos tiveram um final trágico, interrompendo a fofoca dos figurantes. Um pilar gigantesco apareceu no céu. Vendo essa cena chocante, os cultivadores ficaram surpresos, e aumentando ainda mais a surpresa dos figurantes. Um ser estranho apareceu dando as boas-vindas a todos os governantes do domínio estelar do leste para a reunião prévia e o evento mais popular e esperado, a competição do domínio estelar, e revelou que é o guardião da competição dos domínios estelares do leste, o deus espírito do tesouro, Jing Xin. Em seguida ele falou que aqueles que vieram nessa competição podem ter vindo atrás de um grande avanço, e também pelas grandes recompensas da competição, ou pela fama de todo o domínio estelar. A competição pode oferecer tudo isso, quanto podem alcançar, depende do próprio desempenho deles. Por isso ele vai realizar a verificação de identidade da prévia da competição e a avaliação do poder de batalha de todos. As regras para esse torneio são diferentes das do passado. Para qualquer um que ataque com todas as suas forças o monumento de verificação espiritual, seu talento potencial se transformará em um valor de poder de batalha que será revelado. Quanto mais demoníaca for a pessoa, maior será o valor de poder de batalha. Aqueles com um poder de combate de 50 a 70 são formidáveis, de 70 a 80 são verdadeiramente excepcionais, de 80 a 90 são considerados gênios que aparecem uma vez a cada 1000 anos, e os de 90 a 100 são considerados os mais fortes de todas as eras. Qualquer um com um desempenho excepcional, espera-se que seja escolhido pelos deuses celestiais e poderá receber parte do poder divino do deus em alguma das próximas competições. Ao ouvirem essa explicação, os cultivadores ficaram chocados. Eles nunca tinham ouvido falar disso. Numa luta individual, se tiver uma habilidade com o poder divino, vencer oponentes de um nível superior não será impossível. No meio dos cultivadores estava o Rei Invencível. Ele estava pensando consigo mesmo que uma vez que intervém um deus celestial, o equilíbrio de poder nesta competição será alterado. Jogar dessa forma antes mesmo da competição começar, significa que eles temem que alguém se retire antecipadamente, e há algo na competição posterior que diz respeito aos deuses celestiais. Ao mesmo tempo que pensava nisso, Lin Qi declarou que será o primeiro a experimentar isso, já que desde o momento em que os deuses intervêm, já não é apenas uma simples prova de poder de batalha. Em dias normais, ele não competiria com aqueles do mesmo nível, mas agora uma oportunidade se apresenta. A vitória é determinada pelo poder de batalha, e o vencedor obtém os recursos primeiro. Os deuses estão observando, e isso é uma competição pelos recursos. Ele está animado para ver quem conseguirá pegá-los mais rápido. Após dizer isso, ele socou o pilar de avaliação com toda a sua força.
Ficando surpresos com seu poder, os figurantes pensaram que com esta força bruta, pelo menos a pontuação total não será inferior a 95, mas para surpresa de todos, foi revelado que o potencial de poder de batalha dele é 84, uma potência sem igual. E pela expressão de Lin Kuei, os cultivadores perceberam que ele não estava satisfeito. Afinal, sendo o governante mais jovem dos domínios estelares do leste, ele não deveria ficar abaixo de 90. E eles estavam certos. Link usou seu golpe mais forte com a intenção de destroçar o monumento de pedra, mas ele conseguiu apenas marcar 84 pontos. Frustrado, ele pediu para tentar novamente. Ele não usou toda a sua força da última vez. E o espírito do tesouro falou que se todos forem como ele, as regras não serão mantidas. Vendo essa cena, os figurantes comentaram que se ele está ficando ansioso, significa que este monumento de pedra reflete a verdadeira força e não será destruído. Eles chegaram na conclusão que também é verdade que é feito por um deus, então é bastante difícil deixar marcas, muito menos quebrá-lo. E sem perder tempo eles partiram em direção do pilar para testar suas forças. No final, a classificação dos que foram depois do Link ficou assim: Lin Yi, monarca imortal de nível alto. Continente Qian, potencial de força de batalha 84. Jia Mena, monarca imortal de nível alto. Continente Xiagu, potencial de força de batalha 82. Xuan Qi, monarca imortal de nível alto. Continente Doushou, potencial de força de batalha 81. Muitas pessoas tentaram, mas ninguém superou os 90, por isso os cultivadores pensaram que apenas os 3 mais fortes conseguirá fazer isso. Enquanto eles apostavam entre si, uma garota perguntou se o prota não vai subir e tentar, e ele respondeu que estava sem pressa. Por enquanto ele estava só observando as outras pessoas. Ao ouvir sua resposta, ela pensou consigo mesma que acha que é porque esses gênios demoníacos são assustadores demais para ele subir ao palco. Por isso ele falou que não estava com pressa. Antes de partir para testar sua força, ela deu um conselho para ele, dizendo que ele poderia perder a ajuda dos deuses se demorar para testar seu poder, e em seguida ela partiu em direção do pilar. Agora que ela terá que lutar contra esses monstros, ela pensou em procurar alguém poderoso para se agarrar, já que ela não podia ficar nesse lugar esperando a morte como aquele cara agora. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do Rei Invencível, deixa o like. E por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês, graças a Deus e também a vocês. Eu consegui chegar aos 133 mil inscritos, vocês são fera, valeu mesmo por todo o apoio, partiu para os 150k.